Pedindo a vocês que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos de 21 a 24. Lucas, capítulo 2, versículo 21 a 24. É uma passagem da história de Jesus, um registro histórico sobre a vida de Jesus, e sobre o qual eu queria me debruçar junto com vocês aqui hoje pela manhã, para a gente pensar juntos. Para a gente pensar juntos, extrair algumas lições a partir da história de Jesus. Pensarmos, a partir da história de Jesus, em lições para a nossa vida cotidiana. Lucas capítulo 2, versículo 21. E o que eu queria falar com vocês nessa manhã é o que faz diferença na vida de quem faz diferença. O que faz diferença na vida de quem faz diferença. Tentando falar sobre isso olhando para a história de Jesus. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Para por aqui. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, fala com a gente nessa manhã. A gente está aqui reunido em torno do Teu nome, na expectativa de que o Senhor fale com a gente. Deus, ministra o nosso coração, amplia a nossa visão, abre os nossos olhos espirituais para novas realidades hoje, para coisas que talvez a gente ainda não tenha enxergado. E inspira-nos através da vida do Teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto simples, de uma passagem da vida de Jesus, tem detalhes, tem alguns detalhezinhos sutis aí que podem revelar algumas coisas para a gente. Só aqui, a título de introdução, por exemplo, a gente vê nesse texto a apresentação de Jesus no templo, cumprindo a lei mosaica. E isso acontece com a apresentação, com o sacrifício das 2 pombinhas e da circuncisão de Jesus, como dizia a lei, no 8º dia. Aliás, tem uma curiosidade muito interessante, que diz a tradição rabínica, diz a tradição dos rabinos, que a circuncisão se dava no 8º dia, que aliás era quando se colocava um nome também da criança, se dava no 8º dia, porque a criança nascia, quando completava 7 dias, o 7º dia era o quê? Era o Shabá, era o descanso, era o repouso, que é sagrado para os judeus. Então, por que no 8º dia? Porque, segundo a interpretação rabínica, se fazia circuncisão no 8º dia, ou seja, o bebê se encontrava com o rabino no 8º dia, depois de ter passado pelo Shabá, que era o 7º dia, que era o dia sagrado, o dia do Senhor, que era o dia em que ele se encontrava com o Senhor. Logo, o que acontece é o seguinte: por trás dessa tradição, o que está é o seguinte: primeiro, o bebê se encontra com o Senhor e depois com o rabino. Isso é só uma curiosidade. Uma outra coisa interessante que a gente nota aqui no texto é que são oferecidas aqui, para oferecer o sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Vocês não acharam diferente isso? É diferente. Porque normalmente se oferecia o quê?
um cordeiro. Por que estão sendo oferecidas 2 pombinhas? 2 rolinhas ou 2 pombinhos? Olha só que interessante. No livro de Levítico, capítulo 12, que é a lei mosaica, que é a purificação após o parto. No livro de Levítico, no capítulo 12, no versículo 8, ali se explica por que estão sendo oferecidas, na apresentação de Jesus, 2 pombinhas. Olha só, Levítico capítulo 12, versículo 8. Falando da família que vai oferecer o sacrifício. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. O que significa isso? Por que estão sendo sacrificadas 2 pombinhas ali na apresentação de Jesus? Por quê? Porque a família não tinha recursos. Jesus é filho de uma família extremamente pobre, desconhecida, que não tinha sequer recursos para oferecer um sacrifício a Deus. Jesus vai ser apresentado sem pompa, sem glamour. Aliás, vamos pensando aqui na história de Jesus. Jesus é filho de imigrantes. Maria e José migram para Belém. Migrantes que não encontram teto, sem teto. E nasce num estábulo, numa manjedoura emprestada. Jesus nasce assim. Jesus, queridos, era pobre, de uma família pobre. Aliás, a descrição de Jesus, a descrição física de Jesus é completamente diferente dessa imagem que a gente vê no cinema e nos filmes de Hollywood, ou nos quadros que a gente vê, um Jesus ocidentalizado, muitas vezes louro, cabelos compridos, olhos azuis. A descrição de Isaías, do profeta Isaías, sobre o Messias, era completamente diferente. Ele é claro em dizer que nele não havia formosura, nele não havia beleza. Jesus, pobre, de uma família pobre, sem beleza, sem nenhum atrativo físico, podia-se até dizer, não estou dizendo aqui em tom desrespeitoso ou jocoso, mas podia até se dizer que Jesus, enfim, era feio, na região que nasceu, as condições de vida que se apresentavam. Filho de um Zé Ninguém, carpinteiro. Nascido em Belém, criado em Nazaré. Nazaré, então, para os judeus, era o fim do mundo. Era o fim do mundo. Os caras chegavam a afirmar claramente: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem alguma coisa boa lá? Nazaré, fim de mundo. Nasce numa manjedoura emprestada. Vive como andarilho. Durante seu ministério. Ele abandona a sua profissão. Ele era carpinteiro de profissão como o pai, havia aprendido com o pai. Ele abandona a sua profissão, passa a viver como andarilho, passa a ensinar como rabino, sem ser um rabino que havia frequentado uma escola rabínica, ou seja, ele era visto como um rabino marginal, ele era visto como um Zé Ninguém, ele era visto com preconceito pelo povo daquele tempo. Pior, seu ministério sustentado por mulheres, que para aquela época era um negócio maluco. Enfim, estou aqui só pintando o quadro com vocês. Esse era Jesus. Agora, o que isso quer dizer? Por quê? Porque esse Jesus, descrito desse jeito, nascido nesse contexto, esse Jesus
mudou a história do mundo. Esse Jesus virou esse mundo de cabeça para baixo. Esse Jesus dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Esse Jesus é o personagem histórico que mais influenciou a história da humanidade. Esse Jesus. E o que isso quer dizer? Esse Jesus, que nasce nesse contexto, que é desse jeito, transformou o mundo? O que isso quer dizer? No mínimo, quer dizer que a mensagem do Evangelho é loucura. É loucura para os homens. No mínimo, quer dizer que o nosso Deus tem um bom humor incrível, porque Ele adora tornar as coisas, pegar as coisas loucas desse mundo e torná-las sábias. O nosso Deus é especialista em escolher as coisas frágeis desse mundo, fracas desse mundo, para torná-las fortes. Nosso Deus é um Deus especialista em fazer esse tipo de coisa. Em fazer esse tipo de coisa. Deus adora contrariar prognóstico, aposta, estatística. Ele adora surpreender as pessoas. A história de Jesus é surpreendente. A história de Jesus é incrível. É incrível. Como é que... tanto de gente que até hoje se pergunta como é que esse homem, nascido nessas condições, esse homem pobre, de uma família pobre, filho de um Zé Ninguém, que andava com andarilho, que não tinha formosura nenhuma, que não chamava atenção por nada, como é que esse homem mudou a história da humanidade? Como é que esse homem mudou a história da humanidade? A história de Jesus é assim, porque o nosso Deus é assim. Aliás, os 12 que Jesus escolhe, vai na mesma direção. O melhorzinho lá era o Pedro. E olha, que o cara passou espada na orelha do outro, negou ele 3 vezes. O melhorzinho. É o nosso Deus, gente. O nosso Deus é desse jeito. Nosso Deus é o Deus que escolhe Nazaré. Nosso Deus é o Deus que escolhe os frágeis para torná-los fortes. Esse é o nosso Deus. Agora, feita essa introdução, o que eu queria pensar com vocês aqui, hoje pela manhã? O que realmente faz diferença na vida de alguém? Jesus, nessas condições, Deus, nessas condições, escolheu a Jesus. O que de verdade faz diferença na vida de alguém? Aliás, o que é que faz diferença na vida de gente que faz diferença? O que faz diferença na vida de quem faz diferença? Olhando para Jesus, tem algumas coisas que eu penso que fazem diferença na vida de quem faz diferença. E a primeira delas, olhando para a história de Jesus, eu vejo o quê? Que Jesus tinha identidade. Jesus conhecia a sua identidade. Jesus conhecia a sua identidade. Queridos, não importa quem você aparenta ser, importa quem você é. Jesus tinha plena convicção disso. Não importa quem ele aparentava ser. Olhando para ele, ele não era nada. Olhando para ele, como eu já disse, a descrição dele era a pior possível. A última coisa que ele aparentava ser era Deus encarnado. A última coisa que ele aparentava ser era Rei dos Reis. Mas ele era o Filho de Deus. E ele sabia o que ele era. Quem é você? Sou filho de Deus. Arrumou até umas encrencas. Ele falava isso, cara, não é possível. Não, peraí. Com esse jeito, com essa cara, com esse sotaque, com essa forma de falar, você, filho de Deus, para. Tu é filho do Zé. Eu conheço o Zé. O Zé fez os móveis lá de casa. Para. Agora tu tá com mania de grandeza?
Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, e ele sabe que ele é o Filho de Deus. Ele conhece a sua identidade. Queridos, e o que dá dignidade a Jesus não é o que ele parece ser, não é o que ele aparenta ser. E Deus deixa isso muito claro para nós através da história de Jesus. Ele deixa muito claro que é o seguinte: para ele, o que nos dá dignidade não é a roupa que a gente veste, não são os títulos que a gente tem, não é o carro que a gente comprou, não é a casa que a gente mora, não é nada disso. Para ele, o que nos dá dignidade é o fato de sermos filhos dele. E Jesus é Filho de Deus, conhece sua identidade. E vou dizer mais, eu fico olhando para a vida dele e penso que quem conhece sua identidade não se abala por nada. Porque a gente passa pela vida com gente querendo dizer o tempo todo que a gente é menos, querendo nos desmerecer, querendo nos desqualificar. Gente que levanta calúnia, gente que mente a nosso respeito, gente que tem inveja, gente que deseja nos destruir, gente que deseja nos diminuir, gente que se sente incomodada com a nossa presença. Mas quando a gente tem convicção, como Jesus tem, que a gente é filho de Deus, não há nada possível de nos diminuir, porque o que nos dá dignidade é o fato da gente ser filho de Deus. O problema é que a gente vive num mundo onde a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por que cuidado? Porque o tempo inteiro a TV, os meios de comunicação, as revistas, enfim, querem dizer para a gente que o que nos dá dignidade é aquilo que a gente tem. Eu me lembro, na minha época, tinha até uma propaganda, era uma propaganda, era de camisa, uma marca. Eu me lembro, eu era garoto, criança, mas aquilo me chamava tanta atenção, porque é o seguinte, era mais ou menos o seguinte: o sujeito chegava, ele era tratado de qualquer maneira. Aí ele saía, ficava indignado, tinha aquela reunião da altíssima cúpula, tal, ele era tratado como ninguém. Aí ele pegava e comprava uma camisa da marca. Aí ele entrava. Quando ele entrava com a camisa da marca, as portas iam se abrindo, o pessoal puxando a cadeira, todo mundo. E aí no final a mensagem era a seguinte: o mundo trata melhor quem se veste bem. É o tempo inteiro esse tipo de coisa. Que por trás dessa mensagem tem o quê? Olha, você vale pela roupa que você veste. Você vale pelo que você aparenta ser. E nessa loucura, quantos e quantos cristãos estão embarcando nessa coisa? Porque daí o cara começa a embarcar na seguinte viagem. Ele começa a comprar coisas que ele não pode comprar, que ele não precisa, para mostrar para alguém que ele é alguém. O cara está endividado até o talo. Eu conheço, tenho amigos assim, está endividado até o talo. Mas compra um carro zero. Cara, mas por que você está fazendo isso? Você está endividado, paga a dívida. Compra um carro zero. Não, mas é que eu preciso mostrar que eu estou bem. Está quebrado até o limite. Mas precisa sair com um terno italiano, daqueles de 5 mil reais. A crença de que a gente vale por aquilo que a gente aparenta ser. E a história de Jesus nos ensina que para a gente fazer diferença, não importa o que a gente aparenta ser, o que importa é aquilo que a gente é. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui nessa manhã: vocês são filhos do Deus vivo. Digam o que disserem, falem o que falarem, queiram diminuir você ou não, todas as vezes que quiserem te diminuir, você se lembre e declare: eu sou filho do Deus Altíssimo. Não há nada que vá tirar a minha dignidade. Não há nada que vá me rebaixar. Não há nada que vá me rebaixar. As pessoas preocupadas o tempo inteiro com a opinião das outras. Tem mulher que não vai em festa. Aliás, isso é engraçado, né? Outro dia eu ouvi uma coisa e era bem isso mesmo. Que alguém estava falando assim: a diferença entre homens e mulheres, quando, por exemplo, vão a festas ou reuniões públicas, né? Os homens
se vestem para ir à festa. E as mulheres se vestem para se mostrar para as outras. É impressionante, é impressionante. Tem mulher que não vai na festa. Não, eu não vou. Mas por quê? Vamos embora. Não, não tenho roupa. Estou exagerando? Aí você vai, não, peraí. Como assim não tem roupa? Deixa eu ver. Pô, mas tem isso e... Não, mas para ir nessa festa... Porque essa festa precisa do sapato que combina com a saia, que combina com a bolsa, que combina com o óculos. E claro, com a tiara. Estou exagerando? Vocês sabem, a gente é assim. Estou aqui usando o tom desrespeitoso. Não, mas a gente é assim. A gente vive num mundo, numa sociedade onde as pessoas muito preocupadas com a opinião das outras. A gente se veste, a gente se porta, a gente fala, E com o advento das redes sociais, então, isso se multiplicou 10 mil vezes. 10 mil vezes. As pessoas vão lá. Eu de vez em quando faço dessas também, preciso confessar meu pecado. A pessoa vai lá, pega um prato de comida, fotografa o prato de comida, põe nas redes sociais. Aí todo mundo lá, poxa, oh, nossa, Caramba, come. Para que ficar fazendo foto? Come. Vai precisar mostrar. Come. Mostrar o que tem, como é. E vou dizer para vocês, essa coisa das redes sociais, um negócio maluco, né? Porque assim, é um perigo. Porque se você for, a partir das redes sociais, fazer uma avaliação da vida das pessoas, você só vai encontrar gente linda, perfumada, feliz, que viaja o tempo todo, que não trabalha, que não vai ao banheiro. É o nosso tempo. A gente se mostrando o tempo inteiro, se fazendo mostrado, e olhando, e vendo, enfim, preocupado com a opinião dos outros. Mas eu aprendi um conceito que eu queria deixar com vocês nessa manhã sobre essa questão da preocupação com a opinião dos outros, porque eu estou falando aqui sobre a importância da gente conhecer a nossa identidade. Mas sobre a questão da opinião com os outros, eu queria dizer, da opinião dos outros, eu queria dizer para vocês uma coisa. Que eu aprendi que há uma diferença entre reputação e honra. Reputação e honra. Reputação é aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Honra é aquilo que Deus diz que eu sou e que você é. São coisas completamente diferentes. E deixa eu te dizer uma coisa. Sobre a nossa reputação, que aliás a gente vive querendo controlar e fazer, sobre a nossa reputação a gente não tem controle. Não tem controle. Nós não temos controle sobre a opinião dos outros. Mas sobre a nossa honra, essa sim nós temos controle. Porque é aquilo que nós somos diante de Deus e que Deus sabe que nós somos. Logo, cuide da sua honra, porque da sua reputação, cuida o Senhor. Cuida o Senhor. Eu aprendi isso na minha vida também. Deus, estou cuidando da minha honra, da minha reputação, Senhor. A minha reputação já entreguei nas suas mãos há muito tempo. Dela o Senhor cuida. Querido, para fazer a diferença, não importa quem você aparenta ser, importa quem você é. E pessoas que fazem a diferença sabem exatamente quem elas são, e não há nada que possa fazê-las se sentirem diminuídas. Amém? Mas eu aprendo uma outra lição com a vida de Jesus sobre a diferença, sobre o que faz diferença na vida de quem faz diferença. Jesus não apenas conhecia a sua identidade, mas Jesus conhecia o propósito que Deus tinha na vida dele. Não importa quem você aparenta ser. Essa é uma verdade na vida de Jesus. A gente olha para a vida de Jesus e fala assim, não importa o que ele aparentava ser.
O que importa de verdade é o propósito que Deus tinha na vida dele. E gente que faz diferença tem consciência da sua identidade, do seu destino, tem consciência do propósito que Deus tem na sua vida. Tem consciência do propósito. Eu fico pensando o seguinte: se tivesse, isso não está descrito na Bíblia, mas se tivesse um papo lá ao redor da manjedoura, imagina na hora que Jesus nasceu, aquele grito de bebê e tal, pessoal chegando no meio dos animais lá, aquele cheiro ruim, feno jogado, esterco do outro lado, aquela coisa terrível, aquele espaço de pobreza, um bebê ali no meio, um negócio... Gente, eu fico imaginando que quem chegou de curioso, quando chegou de curioso, se teve algum papo ali, falando, e você? Pô, você viu nascer um bebê? Imagina que o papo foi o seguinte: coitado, né? Tá perdido esse aí, não vai virar nada na vida. Esse aí não vai ser nada nunca. Imagina, já nasceu assim. O que uma criança que nasce num estábulo, numa manjedoura, vai virar na vida, vai ser na vida? Imagina. Imagina. Escuta, você sabe quem é esse aí? Sei não, mas é filho de um Zé Ninguém aí. É filho de um Zé aí. Eles podiam dizer isso. Mas sabe o que Deus, que está olhando aquela cena naquele momento, está dizendo? Esse aí quem vai ser? Esse aí? Esse aí vai governar o mundo com o cetro de justiça. Seu reino jamais terá fim. Ele vai morrer, vai ressuscitar, vai glorificar o meu nome. Ressuscitará no terceiro dia e vai mudar para sempre a história da humanidade. É Ele. A vida dele tem um propósito, e o propósito é me glorificar. Deus está olhando lá e fala: tolinhos, esses aí não sabem de nada. Só conseguem julgar pela aparência, sabe de nada. E eu vou dizer que eu acredito que em alguns momentos, mesmo Jesus sendo quem era, sabendo quem era, eu tenho convicção no meu coração, e eu não duvido disso, que algumas vezes o Espírito Santo teve que chegar lá no ouvido de Jesus, porque, gente, a condição era tão adversa, a possibilidade de Jesus transformar o mundo era tão absurda, Imagina ele crescendo, aprendendo a função de carpinteiro, morando numa aldeia, porque Nazaré tinha naquela época 50 pessoas, 50 habitantes. Lá no norte de Israel, um lugar perdido, no fim de mundo. Imagina quantas vezes deve ter pensado: será que era isso aí mesmo? Eu não duvido que o Espírito Santo tenha que chegar e falar: ops, menino, presta atenção, hein? Lembre-se, você é um filho amado de Deus, e Ele tem um propósito especial na sua vida. Lembra disso. Eu reforço a minha tese, sabe por quê? Porque Jesus, no momento em que vai ser batizado, Deus manda parar o céu. Deus manda parar a banda celestial, para tudo. E na hora que ele está sendo batizado, ele diz: para que meu filho está sendo batizado, preciso falar uma coisa para ele, preciso falar na frente de todo mundo para que ele nunca esqueça. Ei, esse é o meu filho amado em quem eu tenho tanto prazer. E eu tenho um propósito especial na vida dele. Não importa o que você aparenta ser, mas importa sim que Deus tem um propósito único e singular na sua vida, e você, através da sua vida, vai glorificar o nome dele. E deixa eu dizer para você, o seu propósito é só seu. O propósito que Deus tem na sua vida é só seu. Não vem empurrar para mim, não. Que tem um pessoal que acredita no seguinte: olha, eu já ouvi essas falas, você trata de fazer o que Deus chamou você para fazer, porque se você não fizer, Ele levanta outro para fazer. Certo? Errado, não acredito nisso. Por que eu não acredito nisso? Porque eu acredito que se você não cumprir o propósito para o qual Deus te chamou, Ele vai levantar outro com outro propósito, mas aquele que era seu, não vai levantar. Porque senão Deus seria um Deus que usa steps. E eu não quero ser step na vida de ninguém. Então, já que Deus não levantou aquele, então Ele me pega de step, plano B, plano C, plano D. Não.
O propósito que Deus tem na sua vida é singular, é para você. E ele foi escrito, desenhado, de acordo com a sua vida, com a sua característica, com o seu jeitão, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de pensar, de acordo com a família que você nasceu. Isso é outro erro das pessoas. Deus não tem um propósito na minha vida. Olha a família que eu nasci. Tudo que está acontecendo, porque a família, não é nada disso. A partir da sua história, a partir da sua família, a partir da sua herança biológica, a partir da sua comunidade, a partir do lugar onde você mora, tudo isso está na conta, está no caderno de Deus. E Ele tem clareza disso, porque Ele conhece você desde que você era massa informe, no ventre da sua mãe. E Ele te chamou pelo seu nome, e Ele te escolheu, e Ele te levantou, e Ele tem um propósito especial na sua e na minha vida. E Ele vai realizá-lo em nome de Jesus. É nisso que eu creio. Não importa o que você aparenta, mas importa o propósito que Ele tem na sua vida. O que importa é a maneira como Ele quer usar você no reino de Deus. E aí a gente precisa parar com esse negócio desse vício do aplauso, da necessidade da aprovação das pessoas, dos olhares, das opiniões. Mas o que ele está pensando? O que ele está achando? O que ele está achando? Desculpa. O aplauso que nós esperamos. E eu quero falar uma coisa com muita tranquilidade para vocês, porque Deus tem me falado muito sobre isso nos últimos tempos. O aplauso que nós esperamos não vem de homens. O aplauso que nós esperamos vem dos céus. Jesus tem uma vida retilínea por causa disso. Ele vai embora, ele vai fazendo e abençoando e fazendo o que ele foi chamado. Ele sabe que ele tem um propósito, que Deus o chamou com um propósito. Não importa o que as pessoas pensam, deixam de pensar. Uns o xingam, outros o caluniam, outros o querem bater, outros o espancam, ele não quer saber. Porque o aplauso, a aprovação que ele quer não vem dos homens. O aplauso, ele tem convicção, por causa do seu sentido de propósito, que o aplauso que ele espera vem do céu. Vem do céu. O que importa, como diz o meu pai tantas vezes, que eu aprendi com ele: filho, não importa se a gente é ousado. O que importa é se a gente é fiel. É fiel. Isso faz uma diferença enorme. E para encerrar com vocês aqui nessa manhã, o que faz diferença na vida de quem faz diferença? Na vida de Jesus. Uma profunda consciência de identidade. Um profundo sentido de propósito, clareza de que Deus tinha um propósito na vida dele e que através da vida dele o nome de Deus seria glorificado. Mas tem uma terceira e última coisa que faz diferença na vida de quem faz diferença, que é a bênção de Deus. Porque você pode ter sentido de identidade, você pode conhecer sua identidade, você pode saber do seu propósito, mas se não tiver a bênção de Deus, não faz diferença. O que faz diferença é a boa mão do Senhor sobre a sua cabeça, dizendo: vai meu filho, eu sou contigo, eu estou contigo, servo bom e fiel, estou contigo, vai firme, estou contigo por onde quer que você ande. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está aqui, o Senhor está do meu lado. Eu não estou enxergando, está escuro. É o vale da sombra e da morte. Mas eu tenho uma consciência de que a mão do Senhor está sobre a minha cabeça. Que a bênção do Senhor é comigo. Tem uma passagem, inclusive citada num livro recente que eu comprei, de um cara que eu respeito muito, o Jim Wallis. Ele é um ativista norte-americano que trabalha essas questões sobre fé e política e tal. E ele tem um livro chamado
on God's side, que é do lado de Deus. Do lado de Deus. E ele conta ali uma experiência que é a seguinte, que no auge da Guerra Civil Norte-Americana, aliás, o filme que eu tinha recomendado para vocês, o 12 Anos de Escravidão, fala exatamente desse período, da Guerra Civil, enfim. Onde o sul e o norte dos Estados Unidos estavam em guerra, por quê? O norte queria a libertação dos escravos e o sul queria a manutenção dos escravos. E aí começa uma guerra civil, um embate violento. E aí, num determinado momento, no meio dessa batalha confusa entre irmãos, gente do próprio país e tal, um tenente do exército do presidente Lincoln o procura, que é o homem que consegue acabar com a escravidão nos Estados Unidos, o procura e fala: presidente, eu espero que Deus esteja do nosso lado, presidente. Presidente, eu espero que Deus esteja do nosso lado. Já percebeu que as pessoas estão sempre, não, eu quero trazer Deus aqui para o meu lado. Aí justifica, não, estou fazendo isso em nome de Deus. Estou fazendo isso porque é coisa de Deus. Estou trazendo sempre Deus, como se estivesse trazendo a brasa para a sua sardinha. Sempre tentando justificar. Não, faz torcida, né? Faz torcida. Aliás, dia de jogo, final de campeonato, deve ser terrível para Deus. Porque imagina, metade fica orando, Pai, em nome de Jesus, dá o campeonato para o meu time hoje. Deus esteja do lado do meu time hoje. Deus fica do lado do meu time. E aí o lado de lá, a mesma coisa. Deus. Aí Deus ficou olhando. Por isso tem até aquela piada, aquela história clássica do futebol brasileiro, né, que fala como é que é. É o outro lado, né? Se Macumba ganhasse jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado, né? Se imagina, se com Macumba é assim, enfim. Mas sempre todo mundo, não, Deus vem para o meu lado, não, Deus vem para o meu lado, não, Deus vem para o meu lado. E o Lincoln ouve essa história do tenente dele, falando para ele, olha, espero que Deus esteja do nosso lado. E olha para ele e fala, você está errado. Eu espero que nós estejamos do lado de Deus. Eu espero que a mão de Deus esteja sobre a nossa cabeça. Porque senão esse negócio aqui vai ser uma desgraça total. Percebe como muda a perspectiva? Não importa o que você aparenta ser. Não importa o que você tem. Não importa o que você sabe. O que importa é que você é filho de Deus. O que importa é que esse Deus tem um propósito na sua vida de glorificar o nome dele, independentemente do valor que as pessoas dão ou não dão a você. É isso que importa. Mas o que ainda mais importa, é se a mão de Deus, se quiser me ajudar aí, por favor. Essa mão de Deus está sobre a sua cabeça. É se Ele olha para você e está dizendo, você é um filho amado meu. Fique em paz. Mas Deus, está difícil, está pesado. Ninguém reconhece. Todo mundo tentando me derrubar, me diminuir. Está complicado, está estranho. Deus, eu estou fazendo, mas parece que nunca chega o tempo de... Estou plantando, nunca chega o tempo da colheita. Deus, fique em paz, meu filho. Filho, não importa o resultado que você tem ou não tem agora, o que importa é que você é um filho amado. O que importa é que eu tenho um propósito na sua vida. Filho, o que importa é que apesar de você não estar vendo o resultado agora, apesar de toda a situação aparentemente contrária, o que importa é que a minha mão está sobre a sua cabeça e você tem a minha bênção. Era o que Jesus tinha, queridos. Era o que Jesus tinha. O que importa é se a mão de Deus está sobre a sua cabeça. E o que Ele quiser te dar, fique em paz, porque ninguém vai tirar de você. E o que Ele não quiser te dar, fique em paz, porque se Ele não quiser te dar, não vale a pena ter.
Tudo bem? Simples assim. Simples assim. Na Bíblia tem homens assim, que descansaram em Deus. Apesar de situações adversas, descansaram em Deus. Apesar de tudo dizer o contrário, descansaram em Deus, porque tinham plena consciência da identidade, do propósito e que a mão de Deus estava sobre a cabeça deles. Lembra do Moisés? Um tal de Acã se levantou, os caras se levantaram e começaram lá a tumultuar e fazer, querer dividir e tal, não sei o quê. O cara chegou, parou, falou: como é que é, vocês aí? Estão aprontando o que estão aprontando? Espera só um minutinho, agora nós vamos ver. Não vai fazer isso. Agora nós vamos ver sobre a cabeça de quem está a mão de Deus. É o seguinte, a partir de agora Deus vai abrir um buraco aqui. E quem não tiver a mão dele sobre a cabeça vai cair nesse buraco, vai ser engolido pela terra. O que aconteceu? É o Coré, né? O tal do Coré lá, todo mundo. Tem aquele outro livro, O Perfil de Três Reis, que é muito legal, muito bacana. Vale a pena uma lida, mas no Perfil de Três Reis, Davi está vivendo uma crise. Porque Absalão, seu filho, se levanta contra ele, quer tomar o reino dele, começa a dividir o reino e tal. Tem um diálogo, de repente, lá no livro, que o general dele, Joabe, chega para ele e fala: escuta, rei, você precisa fazer alguma coisa. O reino vai dividir, esse menino vai acabar com você. Rei, toma uma providência que você vai perder o reino. E eu acho impressionante o que o Davi responde ali no livro. Porque o Davi responde o seguinte, fala: o quê? Eu não vou fazer nada. Eu não pedi para ser rei. O Senhor, que tinha um propósito na minha vida, me colocou como rei. E Ele colocou sua mão sobre a minha cabeça. Eu não pedi para ser rei. Enquanto a mão dele estiver sobre a minha cabeça, eu permanecerei como rei. No dia em que a mão dele for embora da minha cabeça, eu não vou ficar aqui me debatendo, porque eu não quero ser para o Absalão aquilo que o Saul foi para mim. Se Deus levantou outro, o outro será colocado. Mas enquanto estou aqui, e enquanto tenho a convicção e a consciência de que a bênção de Deus está sobre mim, nela eu descanso. Gente, é muito raro a gente se comportar desse jeito. É raro a gente encontrar gente com tamanha confiança. Deus me colocou, Deus me deu, Deus me pôs aqui. Não vou brigar, não vou. Eu tenho certeza de que a mão de Deus está sobre a minha cabeça. É isso que diz Davi. Fecho com vocês aqui nessa manhã, fazendo perguntas, como eu gosto. Que mão você está esperando sobre a sua cabeça? A do seu pai? A da sua mãe? A do seu chefe? A do seu líder? A do seu liderado? É pouco. É bom, mas é pouco. É pouco. O que importa e o que faz diferença na vida de quem faz diferença é que quem faz diferença tem a boa mão de Deus sobre a sua cabeça. Fique em paz. Deseje só uma mão. Deseje estar ao lado dele. Deus, eu quero estar do seu lado. Deus, eu quero que o meu coração bata em sintonia com o seu. Com o seu. Não importa quem você aparenta ser. Importa quem você é. Identidade. Não importa quem você aparenta ser. Importa que Deus tem um propósito na sua vida. Propósito. Não importa quem você aparenta ser. Importa é que a mão dele está sobre a sua cabeça. Amém? O que sacode o mundo, queridos, o que muda o mundo, o que chacoalha o mundo, quem chacoalhou o mundo foi uma pessoa lá que tinha 2 pombinhos, que não aparentava ser nada, mas que Deus olhou e disse: esse é meu filho amado, eu tenho um propósito, através da vida dele eu serei glorificado, e a minha bênção está sobre ele. Amém?
Vamos ficar de pé juntos.